Senhor ministro, eu ouvi a sua fala logo no início, pela manhã. O senhor passou pelo menos uns 5 minutos falando sobre o seu currículo, que é louvável, né? Ter todas essas pastas que o senhor passou é louvável. Falou sobre a questão de valorização do policial, de plano de proteção aos aposentados e de, inclusive, fazer armamento melhores para os policiais. E certamente também falou em alto e bom tom de que hoje vocês vivem uma penúria na questão de orçamento, com um corte de mais de 500 milhões de reais, que deixa da segurança pública, que, sem dúvida, é, em qualquer pesquisa, o problema número 1 do brasileiro. Número 1, porque está em cada rua, em cada viela, este problema. E é engraçado, Faú, que ainda ontem a esquerda aprovou um projeto aqui de 15 bilhões para a cultura. 15 bilhões para a cultura e tira 500 milhões da segurança pública. Isso é uma vergonha que se vê nesse país. 15 bilhões que vai ser distribuído junto com os artistas globais de estimação que eles têm. Porque não vai lá para o homem do circo, não vai para o tocador de violão de barzinho, não vai para projetos junto às comunidades, com certeza porque nunca foi e a Lei Rouanet já mostrou isso. Mas quero lhe dizer, ministro, na questão de segurança pública, já que o senhor falou também da questão da audiência pública e de centralizar com o projeto que está sendo apresentado a questão de segurança pública. Eu, em particular, que vivi 30 anos na rua fazendo segurança pública, discordo desse projeto. Acho que segurança pública ela é exclusivamente a ser tratada pelos estados, e os estados é que tem que ser abastecidos de forma não só com recursos, que é sim de prioridade, para que a gente possa fazer com que a nossa inteligência funcione mais ainda nos estados, para que a gente possa armar melhor os policiais, para que a gente possa criar viaturas que possam dar segurança para os policiais nas ruas, mas principalmente para que a gente possa dar apoio moral e jurídico aos policiais a poderem agir contra as organizações criminosas. Reparei que na sua fala ela se iniciou e terminou, e o senhor não falou sobre o combate às organizações criminosas. E quando eu falo aqui, ministro, em organizações criminosas, eu não estou falando apenas do Comando Vermelho, eu não estou falando apenas do PCC, nem da Família do Norte, nem de tantas outras organizações criminosas, que é aquelas que estão na rua, que hoje cobram a taxa do crime lá dentro do meu estado, que o governador não faz porra nenhuma para resolver o problema, que cobram os comerciantes, que mata comerciantes, e que hoje, inclusive, meu amigo, em noticiário na TV de manhã cedo, eu vi que lá no Rio de Janeiro estão cobrando, inclusive, a taxa da farinha. O Comando Vermelho e as organizações criminosas em geral no Rio de Janeiro estão fazendo do Estado uma vergonha, um verdadeiro Estado paralelo do mal, onde aqueles que moram lá, aquelas pessoas que vivem lá, que são pessoas de bem, tenha certeza, eles não aprovam isso, eles não querem estar do lado de organizações criminosas, eles estão sujeitos, eles são submissos, eles estão com medo e por isso não podem nem sequer falar. E isso é um papel do Estado. Agora, ministro, como é que pode o Estado cumprir o seu papel se o próprio Supremo proíbe a polícia de subir no morro e acabar com essa sem-vergonhice? E isso nós não podemos aceitar. O papel dos ministros do Supremo, do qual, inclusive, o senhor participou, do qual o senhor foi membro, não pode ter um papel nunca de tirar o poder constitucional das polícias, de subir ao morro para combater traficante, para combater delinquente. Porque nós não podemos aceitar o que está acontecendo no Brasil. Os comandos vermelhos da vida, os PCCs da vida, estão tomando conta de todas as cidades e municípios desse país, botando as pessoas e os pequenos e médios comerciantes, principalmente, num paredão para que possam lucrar em cima dessas pessoas. Mas quando eu falo dessas organizações, eu não falo só do Comando Vermelho. Eu falo das organizações criminosas de colarinho branco, senhor ministro. Aquelas, inclusive, do qual o sistema conseguiu simplesmente tirar da cadeia um delinquente e fazer dele presidente da República. Ou nós todos brasileiros, e aqui o mais simples e humilde brasileiro que aprecia e que acompanha nas redes sociais, já que as TVs da vida que estão aí são abastecidas pelo governo a não falar mal do governo, sabe do que está acontecendo. Nós não podemos aceitar que hoje uma verdadeira obra jurídica que foi a Lava Jato tenha sido simplesmente acabada por uma questão de jurisdição.
Não se pode aceitar que um ministro do Supremo tenha acabado com uma Lava Jato que passou anos, que foram mais de não sei quantas mil páginas para colocar políticos bandidos na cadeia, empresários políticos na cadeia, inclusive com devolução de dinheiro, simplesmente tenha sido acabada porque não foi no local certo feito. Porque o descondenado que está aí, ele foi simplesmente tido como as suas penas, as suas condenações anuladas, mas os crimes que ele cometeu, não. E até hoje, nenhum ministro do Supremo, nenhum, põe o local certo, porque bastava que todas as investigações, todas as provas colhidas, já que não foi no local certo, fossem encaminhadas para o juízo competente para que fosse dado continuidade e fosse permanecido na cadeia aqueles bandidos que roubaram o país e deixaram as pessoas na mazela que vive hoje nos prontos-socorros, que vive na educação como se vive o país como todo. Agora, o que é que se pode esperar, ministro, de um governo que tem como presidente um bandido descondenado e o seu corpo, como é o caso daqueles que são de estimação, como o próprio José Disseu e Sérgio Cabral, que teve mais de 500 anos de condenação, como se pode esperar a segurança pública de um governo como esse? Essas as indagações que eu deixo para Vossa Excelência. O deputado Éder Mauro, eu também lamento o corte que nós tivemos de 500 milhões. Nós estamos numa penúria total. O presidente Lula disse o seguinte: não se faz saúde e educação sem dinheiro, precisa aparecer dinheiro. E quem vai fazer aparecer o dinheiro são os senhores parlamentares. Porque nós estamos hoje com teto de gastos, nós estamos com uma redução de despesas, nós estamos com o pacote fiscal, que foi engendrado pelo próprio Congresso Nacional. Para financiar a segurança pública, nós temos que arrumar dinheiro, talvez extra-teto, como se fez, por exemplo, na questão da inundação do Rio Grande do Sul. Nós temos que arrumar dinheiro, não para o governo federal, nós temos que partilhar esse dinheiro com todas as forças de segurança do país, especialmente as estaduais e a Polícia Federal, Polícia Militar, que está na frente do combate no dia a dia. Agora, deputado Éder Mauro, os estados são autônomos. Então, o que está acontecendo? Autônomos até hoje, enquanto a PEC não for aprovada. Eles que decidem, tomam as principais decisões. As questões da retomada de território, por enquanto, estão nas mãos das polícias estaduais. Nós só vamos agir e queremos agir, queremos dar a mão aos estados e aos municípios, num gesto, diria, sem exagero, altruísta, porque o governo federal até o momento não tinha nenhuma responsabilidade com isso. Só tinha responsabilidade com relações aos crimes federais ou aqueles delitos que interessem ou que afetem o patrimônio da União. De maneira que nós estamos trabalhando intensamente. Quero dizer que, com relação às questões que Vossa Excelência levantou, deputado Éder Mauro, Lava Jato, essas outras questões, elas foram decididas soberanamente pelo Poder Judiciário. Decisão judicial pode-se criticar, mas se cumpre. Ou, se não quiser cumprir, recorre, se estiver dentro do prazo. Eu não posso levantar nenhuma questão sobre isso. O nosso secretário, Mário Sarrubo, está me dizendo que nós temos um programa excepcional, estou terminando, de combate ao crime organizado. Nós temos o Renorcrim, que é uma rede de combate às Orcrins, em que as polícias federais, estaduais, se reúnem a cada 60 dias para estudar, no Ministério, para estudar estratégias comuns. De maneira que estamos juntos nesse combate, aceitamos sugestões, não somos donos da verdade, entregamos uma minuta ao Congresso Nacional para que possamos retomar uma discussão que está parada há 36 anos, desde a promulgação da Constituição, e nós temos certeza, eu tenho afirmado isto, afirmei no Palácio do Planalto, na frente do presidente Hugo Mota e do presidente Alcolumbre, do Senado Federal, que eu tenho certeza que os senhores deputadas, senadores vão aperfeiçoar esse texto.
Agora, nós precisamos ter humildade de saber que temos um projeto, digamos assim, embrionário, e que é preciso trabalharmos para o bem comum de todos.